já ganharam um ponto extra. Então, gente, esse capítulo, né, o capítulo 5 é o primeiro aí da etapa 4, né, a etapa 4 vai do 5 até o 10, então esse trabalho foi feito, né, com essa visão de entregar, né, essa etapa 4, então tem erros e tem acertos, né, a gente tem que ter muita atenção aí que se trata disso, né, o passo a passo, como eu falei antes, foi dado na primeira aula da etapa, né, o que é para fazer, como é fazer, passo a passo está lá. Aqui é uma análise de um trabalho incompleto, né, com alguns erros, algumas falhas para a gente debater e vocês também fazerem as perguntas e dúvidas de vocês, né. Então, no primeiro parágrafo, né, que abre o capítulo 5, o grupo está apresentando aqui, né, quais são os elementos que vão vir dentro deste capítulo, né. Então, né, o layout, né, o fluxograma e os outros elementos que compõem o capítulo. E fizeram um parágrafo apresentando, parágrafo correto, alinhado à direita e à esquerda, né, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, tem backspace no início do parágrafo, né, tudo certinho aí em termos de estrutura, né, de parágrafo, certo? A única coisa que eu sempre peço, desde lá da etapa 1, né, para todos os grupos não usem a primeira pessoa, usem sempre a terceira pessoa, estão apresentando a empresa, o plano, o projeto, né? Nunca pode utilizar o nós, o eu, o estamos fazendo, estamos apresentando, ou apresentamos, né? Nesse sentido, sempre cuidem isso, tá? No item 5.1, tem que apresentar o quê? O layout, né? E lembrem aí que na etapa 4 eu falei para vocês, não precisam apresentar um parágrafo introdutório, né? Aqui vocês vão apresentar o layout da empresa, com cuidado, é claro, de identificar essa figura, né, da forma correta, colocar a figura, o número da figura, o título, o que é layout da empresa tal, e embaixo do layout, fonte 2 pontos, autoria própria, apresentar o layout, a numeração dos espaços dentro de uma legenda, né? Demonstrando o que é cada um daqueles espaços dentro do layout de vocês. Aqui, este grupo preferiu fazer um parágrafo introdutório. Não tem problema, né? Falei que não é necessário, mas quiserem fazer, desde que esteja correto, tá? Mas aqui o obrigatório é apresentar o layout. O grupo colocou lá a figura, o número da figura, né? Aqui não é exemplo de layout da empresa, é layout da empresa e o nome da empresa. O alinhamento sempre à esquerda da figura, né? Tem que ter, o texto aqui está centralizado. Embaixo é fonte 2 pontos, autoria própria, correto, porque quem fez o layout foi o grupo, né? E o alinhamento é à esquerda da figura, tá? Então, apresentar aqui um layout da empresa. Os espaços, né, estão identificados com a numeração e eles optaram, em vez de colocar uma legenda do lado, né, o número tal, né, número 1 é tal coisa, 2 é tal coisa, eles colocaram abaixo. Também é uma opção, tá? Eles colocaram parte 1, que é o número 1 aqui, né? Que espaço é esse número 1 dentro do layout? Eles explicam o que é. O número 2, que espaço é esse aqui? E aí estão explicando o que é o espaço 2. Então eles explicam lá, a partir da numeração dentro do layout, o que é cada espaço dentro da empresa. Perfeito, porque quem olha, né, quem vai ler o plano, o projeto, né, não sabe o que é cada espaço, né? Isso pode estar na mentalidade do grupo, né, da pessoa que fez, né? Ela sabe o que é cada espaço, mas quem está lendo não sabe. Então, aquela história, né? O óbvio precisa ser dito. Então, para mim que fiz é óbvio, mas para quem está lendo não, então tem que estar dito, tem que estar escrito, né? Tem que estar explicado, tá? Então aqui tá ok, né? Depois, no item 5.2, tem que fazer a capacidade produtiva, né? Então, capacidade dessa empresa, né, de atender ali, né, nos 30 dias, né? Quanto eu consigo no mês, né, produzir, né, de tal, tal e tal produto, né? 3 a 5 produtos. Serviços, né? Quantos serviços eu consigo prestar no mês, né? Os seus 3, 4, 5 tipos de serviços prestados, né? Quantos, né, serviços eu presto por mês em cada um deles, né? Aqui essa empresa é uma empresa de bolo no pote, né? Eles apresentam aqui um pouquinho a respeito das ideias da empresa, como ela vai trabalhar, os tempos de execução, né? Para realizar uma determinada produção do produto deles, que é o bolo no pote. Eles fazem um cálculo e apresentam, né, o tempo que levaria ali para fazer um produto, por exemplo. Mas não estão apresentando aqui uma projeção, por exemplo, né? Nos 30 dias são, né, é possível fabricar 3.000 bolos no pote, né?
a empresa é bolo no pote, mas eles têm outros produtos também, né, como torta fria, né, entre outros. Aí tem que apresentar todos os produtos, né, e quanto vai vender de cada um deles dentro dos 30 dias, tá? Aqui, então, foi um erro do grupo, não apresentou, né, todos os produtos e não apresentou, né, a quantidade vendida por mês de cada um deles, tá? E é importante, né, que isso esteja colocado aqui. Mas se for de uma loja de roupa, tem que falar todos os produtos, todas as roupas? Tipos de roupa? De 3 a 5. Tá. De 3 a 5 produtos, os principais, né? Isso a gente falou na aula da terça-feira, inclusive. Né? Certo. Tá? 5.3, processos operacionais. Então, aqui que eu pedi na aula da terça-feira para vocês? Apresentar o fluxograma de um processo. Qual o processo? O principal processo. Se a empresa ela vende um produto, como é que é o fluxo de atendimento do cliente na compra daquele produto? Se a empresa presta um serviço, como é que é o fluxo da prestação do serviço? É o fluxograma da operação, né, que é feita na hora de atender os clientes. Não necessita de um parágrafo introdutório, conforme falei, mas esse grupo aqui preferiu colocar, né? Ele colocou um parágrafo introdutório e colocou da forma correta, citando o autor corretamente, dizendo o que é um fluxograma e tal, tá? Então, se decidir fazer, tem que fazer certo, né? E aí, o grupo apresenta aqui o seu fluxograma, tá? Então, a figura número tal, processo de atendimento ao cliente, né? O nome da empresa, Delícias no Pote, faltou. Embaixo do fluxograma, fonte 2 pontos, autoria própria, sempre alinhado à esquerda da figura, né? O título a mesma coisa, sempre alinhado à esquerda da figura. Aqui o fluxograma, né? Ele tem continuidade, né? Ele começou numa página e continuou na outra. Então não muda o número da figura, não é outra figura, né? Então, aqui não é figura 7 aí, porque o resto do fluxograma ficou na página seguinte, vai ser figura 8, não, né? Continua a mesma figura, só continuidade, tá? Então, se acontecer no de vocês, vocês não precisam mudar, né? Dizendo que é uma outra figura, é uma só, né? O fluxograma só está demonstrado em 2 páginas. Eles estão mostrando aqui, então, passo a passo, um fluxograma de atendimento, né? De compra do produto na loja, né? Até o atendimento final, tá? É isso, tá? É o fluxograma do processo principal. É da venda do produto, é da prestação do serviço, mostra como é que esse passo é feito através de um fluxograma. Necessidade, pessoal. Nesse item tem que apresentar 2 coisas, né? Que a gente viu na aula da terça-feira. Tem que apresentar o organograma e tem que apresentar a tabela, né? Com todas as funções, salários e quanto é que vai dar o total de folha de pagamento, né, da empresa. São esses 2 elementos. Também não pedir texto no 5.4, né? No 5.4 é o organograma e a tabela. O grupo aqui decidiu fazer, né? Alguns parágrafos, enfim, utilizando autores, explicando um pouco mais, ok, também pode, né? E fez correto, né? Citação de autor, né? Falou da composição aí dos funcionários da empresa, enfim, tá? Mas o que não pode faltar, que foi falado na aula da terça-feira, é o organograma e é a tabela de quadro, essa tabela aqui, ó, quadro estimativa de custo de mão de obra. São essas 2, tá? O grupo acrescentou outras coisas aqui, tá? E a gente vai ver que nem sempre foi certo, né? Então, 5.4, primeira coisa, o organograma. Tá? O organograma dele está certo aqui? Vamos ver. É uma figura, a figura número tal, organograma de cargos da empresa, nome da empresa, faltou, fonte 2 pontos, autoria própria, sempre alinhado à esquerda da figura, né? Tanto o título quanto o fonte 2 pontos ali, tá? Fez em 3 níveis hierárquicos, fez, né? Que foi solicitado, nível estratégico, nível tático, nível operacional, tá? Usou o modelo, né, de organograma clássico, né? A ligação é por linhas horizontais e verticais, né? Só que o detalhe aqui é que não tem seta, né? Cuidem que o organograma não tem seta, gente, tá? Seta se usa em fluxograma. O organograma não tem setas, tá? Somente as linhas horizontais e verticais, demonstrando a ligação hierárquica, né, entre os elementos, tá? Aí depois o grupo fez mais um parágrafo, né, e fez um quadro aqui, né? Esse quadro aqui não é necessário, tá? Eles fizeram a mais esse quadro aqui.
que não pode faltar aqui no 5.4 é o organograma, conforme a gente viu na aula da terça, e o quadro da estimativa dos custos de mão de obra, que é este aqui, né? Que é o quadro 13 que eles estão colocando aqui. São esses dois que não pode faltar, que foi pedido na aula da terça. Eles acrescentaram umas coisas a mais aqui, certo? Não precisa. Aqui é um quadro, então é quadro número tal, tá ok, só não está alinhado à esquerda, deveria, né? Estimativa dos custos de mão de obra da empresa tal. Apresentam ali as funções, números de empregados em cada função, salário em cada função, o total de salário pagos, né, vezes o número de funcionários naquela função, acrescenta, né, os encargos sociais, 41,9%, sobre o total de salários, né, vai dar o total de salários mais encargos para cada função, soma tudo, acha o total de custo de mão de obra, né, e vejam, gente, aqui é os custos de mão de obra, ou seja, o pessoal envolvido na área operacional, né, então, quem está na área operacional, né? Auxiliar de confeiteiro, né? Padeiro, não é o pessoal, né? De área estratégica, gerentes, enfim, né? Fiquem atentos a isso, é o pessoal do operacional, recepcionista, confeiteiro, auxiliar de padaria, ou seja, o pessoal lá do terceiro nível, né? Do fluxograma, do organograma de vocês, tá? Então dá um total de folha de pagamento de pessoal envolvido na parte operacional, né? Que trabalha efetivamente ali na produção, na prestação do serviço, tá? Esses dois quadros, esses dois elementos têm que apresentar o organograma e o quadro dos custos de mão de obra. O resto que está aqui não é obrigatório. O grupo fez a mais aqui, né? Mas se fizer a mais, também tem que fazer certo, né? Se a mais. Pergunta? Evelyn. Pode falar. Senhor, no caso, ali na minha empresa, eu não vou ter aquele terceiro nível hierárquico. Como é que fica isso do custo de mão de obra daí? Não vai ter nada operacional na tua empresa? Não, porque no caso ali é nós sócios só. E os sócios que vão fazer a parte operacional. Seria isso, daí eu não sei como é que fica. E qual é a função operacional que eles vão fazer? Tem a pessoa responsável pela contabilidade, pelo marketing, tem quem é responsável ali pela função das vendas, o controle do estoque. Tá, então essas funções operacionais podem vir para cá, vocês vão colocar os salários, né, dessas funções operacionais e os encargos sociais e os valores, tá? Ah, tá. Não, é que eu fiz isso daí, mas aí eu fiz errado, então. Ok. Tá, e as funções operacionais têm que estar no organograma também, né? Não, o organograma tá ok. A minha dúvida mesmo era ali no custo de mão de obra mesmo. Isso, aqui, por exemplo, não é o nome do sócio que vai, né? Não é se ele é sócio ou se ele não é sócio, é a função. Sim, tá? sim, eu coloquei a função função, operacional não é coloquei feita, né? A função operacional é feita indistintamente, tá? Ok, então. Legal. Como eu falei para vocês, o grupo também acrescentou um outro quadro aqui para demonstrar de onde veio, né, os 41,19%. Isso não precisa, né, não foi solicitado, tá? Claro que se for fazer um quadro a mais aqui, né, tem que fazer corretamente, tá, gente? Esse quadro aqui vocês não precisam, é só os dois que eu pedi, tá? O organograma, identificando corretamente, é claro, e o quadro da estimativa dos custos de mão de obra. Só esses dois. Não precisa nem o texto introdutório, né? Aqui da necessidade pessoal, tá? É só esses dois elementos, o organograma e o quadro de estimativa de custo de mão de obra, tá? Às vezes acontece, né? Os extremos, né? Foi pedido coisas e algumas coisas não foram feitas, né? Isso acontece. E um outro erro é o a mais, né? O erro se fizer errado, é claro, né? Mas o a mais, se fizer certo, tranquilo, né? Só não pode fazer a mais e fazer errado. Plano financeiro, o capítulo 6º, né? Faz um parágrafo ali introdutório, dizendo o que vai ser apresentado dentro deste capítulo, né? As estimativas, tabelas, enfim, que serão apresentadas aqui. Aí sim, aqui tem que ter um parágrafo, né? Aí depois os subitens, né? 6.1 em diante, aí não pede, né? A gente faça parágrafos introdutórios, a gente vai apresentando as tabelas, né? Então, no 6.1 são estimativas de investimentos fixos. E lembram que vocês separam, né? Em duas, aquela tabela que já foi feita antes lá, quando fizeram os estudos dos fornecedores, lembram que tinha duas tabelas? Uma de estrutura e outra de estoque? A de estrutura é composta de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. Aqui, na estimativa de investimento fixo, o que a gente faz? Aquela primeira tabela de estrutura, máquina, equipamento, móvel e utensílio, divide em duas tabelas. Aqui uma tabela só das máquinas e equipamentos, depois outra tabela fica só de móveis e utensílios.
tá? É isso. Lá naquela tabela ainda tinha outras colunas lá, né? O nome do fornecedor, prazo de pagamento, aí não precisa. Aqui vocês vão trazer as mesmas máquinas e equipamentos, as quantidades, o valor cobrado, o subtotal, e somar e vai dar o valor total, né, de máquinas e equipamentos, tá? Na segunda tabela de móveis e utensílios, também a mesma coisa. Lá naquela tabela original tinha os fornecedores, prazo de pagamento, entre outras coisas. Aqui vem só a descrição dos itens, né, as quantidades, o valor unitário e o valor total de aquisição de cada um dos itens. Somando, né, eles vai dar um valor total investido, então, em móveis e utensílios. Tá? Não esqueçam, né? São tabelas, então tem que dizer que é tabela, né? Vou colocar aqui um quadro, né? Quadro é quadro, tabela é tabela, figura é figura, imagem é imagem. Então aqui não é um quadro, é uma tabela. Identificar certo, né? Tabela número tal, título dela, ponte 2 pontos, autoria própria, sempre alinhado à esquerda, né? Do elemento não textual. Se a empresa ainda, né? Além desses elementos de estrutura, né, máquina, equipamento, móvel, utensílio, tiver veículos, ela ainda vai colocar aqui uma outra tabela, né, tabela de veículos, para só depois fazer o total de investimento fixo. O total de investimento fixo, então, seria as 3 tabelas. O total de máquina e equipamento, mais o total de móveis e utensílios, mais os veículos. Aí daria o total. No caso dessa empresa aqui, como não tem veículos, né, o subtotal C aqui deles não existe, né? Eles têm um subtotal A, né? Máquinas e equipamentos, subtotal B, móveis e utensílios, subtotal C, que seria veículos, não tem, né? Essa empresa não tem veículo, então ela soma só as 2 tabelas, né, anteriores. Eles colocaram como quadro, claro que está errado, né? É tabela, não é quadro. Somou os 2 ali, deu os 13.284,76, tá? Lembra que esses investimentos fixos são utilizados depois, mais adiante, né? Em outras partes aí desse elemento financeiro. Estimativa de capital de giro. Tá? Na estimativa de capital de giro, né, a gente vai ter ali o capital inicial, né? Além do capital inicial, a gente vai ter também o nosso caixa mínimo, né? E esses 2, capital inicial e caixa mínimo, é que vão dar o nosso capital de giro no final. São esses 3 elementos que fazem parte, né, desse item 6.2, capital de giro. Tá? Precisa fazer esse parágrafo inicial aqui? Não, né? Pode vir direto para a estimativa de capital inicial e apresentar a tabela de estimativa do estoque inicial, tá? Onde vocês vão colocar lá os produtos, tá? Então, o que eu tenho no estoque, né? O produto que eu vou vender. Então, é os produtos. A quantidade dos produtos, o valor unitário dos produtos, e vão colocar quanto é que vai dar o total de vendas, né, desses produtos. Soma tudo, vai ter, então, a necessidade de capital inicial em estoque, né, daqueles produtos, tá? Depois o caixa mínimo. Caixa mínimo, aqui o grupo utilizou uma sistemática de cálculo, enfim, para chegar nesse caixa mínimo. Mas lembre que na nossa aula ao vivo, né, foi algo mais simples. Para vocês chegarem no caixa mínimo aqui, vocês vão considerar alguns gastos fixos da empresa, né? O aluguel, água, luz, telefone, internet, né? O salário dos funcionários, soma tudo, vai ser o caixa mínimo de vocês, tá? Bem simples e direto. Não precisa fazer, né, estimativas de cálculos aqui para chegar no caixa mínimo. Façam tal qual exatamente foi explicado lá na aula da terça-feira, tá? Aqui o grupo fez diferente, até fez certo, né? Aqui nesse caso, mas utilizou uma outra sistemática, tá? Vocês não precisam fazer tudo isso aqui, façam só aquilo que eu pedi lá na aula da terça, tá? E aí chega, então, o capital de giro, item 6.2.3, onde vocês vão apresentar uma tabela. De novo, aqui o grupo usou quadro, né? E aqui uma tabela. Estimativa de capital de giro. É o estoque inicial, né? Aquela tabela lá, primeira, né? O valor que deu no estoque inicial, é o valor que vem para cá, né? Depois o caixa mínimo, o valor calculado aqui, né? Estimado nesse item. Vem para cá, soma os 2, e a gente tem um total de capital de giro necessário pela empresa, né? Tabela número tal, alinhada à esquerda em cima da tabela, fonte 2 pontos, autoria própria à esquerda abaixo da tabela. Próximo item 6.3, estimativa dos custos fixos operacionais mensais. Não precisa de um parágrafo, né? Vocês apresentam direto a tabela, tá? De novo, aqui não é um quadro, é uma tabela. Estimativa de custo fixo operacional mensal da empresa tal. Colocam os itens, né, compostos, pode ser esses mesmos que aqui estão.
os valores, soma tudo, vai dar os custos fixos de vocês e os custos fixos operacionais mensais, tá? 6.4, investimento com despesa pré-operacional, aquelas despesas que acontecem antes, né, da empresa começar suas operações. Precisa de um parágrafo introdutório? Não. Apresenta direto, né, na tabela de estimativa do investimento pré-operacional. Então, despesa com legalização, reforma e divulgação. Vocês vão colocar os valores de vocês, somar e vão ter o total de investimentos pré-operacionais. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, estou reforçando, né, aquilo que a gente falou lá na aula da terça-feira, que é, né, em diversos momentos, é só as tabelas, né, não precisa esses textos aqui introdutórios, né, vai ser mais célebre, mais rápido para vocês fazerem, né, e, claro, aquele grupo que quiser, né, fazer o parágrafo introdutório, né, não vai estar errado, né, mas tem que fazer também com a formatação correta, né. 6.5, estimativa de investimento total. Nesse 6.5, né, vocês vão utilizar valores que estão nas tabelas anteriores, né, para montar as tabelas aqui desse item 6.5. Não precisa, de novo, né, o parágrafo introdutório. Precisa apresentar o quê? As duas tabelas, né, essas duas que aparecem aqui, tá? As mesmas que a gente viu na nossa aula da terça-feira. Então, se apresenta uma tabela estimativa de investimento total. Vocês vão pegar a tabela lá do investimento fixo, vamos colocar aqui. Vamos pegar a tabela lá do capital de giro, vamos colocar o valor aqui. Vamos pegar a tabela dos investimentos pré-operacionais, vamos colocar aqui. Tá? Então, vão somar todos eles e vocês vão ter um valor dos investimentos totais da empresa. Tá? No caso aqui, a soma deu 30.858,63, para fazer a representação percentual de cada um deles. Tá? Não esqueçam, fonte de autoria própria, sempre alinhada à esquerda, né? Aqui, quadro, né? Aqui no caso, alinhado à esquerda. Depois, nesse item 6.5, preciso fazer esse outro aqui, que é fonte de recursos. Não esqueça, sempre alinhada à esquerda, fonte de autoria própria, sempre alinhada à esquerda. E as fontes de recursos são, no caso dessa empresa, eles colocaram lá na etapa 1, né, os recursos do sócio, somados deu 50 mil. Tá? Como a empresa, nos seus investimentos totais, né, identificou que ela precisa de 30 mil, então ela não vai precisar de recursos de terceiros. Então fica só o recurso dos sócios, lá 50 mil, que vai ser suficiente para o investimento total aqui, né? Mas se fosse o contrário, a empresa, os sócios colocaram lá 50 mil lá na etapa 1, né? Que a gente está colocando aqui agora de novo, mas o investimento total encontrou 100 mil. Então vai faltar dinheiro para a empresa abrir, né? Então, além do recurso dos sócios, 50 mil, para inteirar os 100 mil, vai precisar de recurso de terceiros. Então, vai colocar aqui, recurso terceiro, 50 mil. Porque tem que fechar, né? Os recursos que a empresa precisa, tem que fechar com o total de investimento, né? Que ela precisa para abrir essa empresa, tá? Alguma dúvida aqui nesse item, gente? Não, só que provavelmente eu vou ter que refazer todos os meus cálculos. Tá, então foi importante essa revisão aqui, né? Legal. É isso aí, é importante a gente se dar conta, né, das coisas e conseguir fazer as correções, né? Esse é o objetivo da gente fazer uma análise de um trabalho em andamento, né? Bom, no 6.6, a gente faz a estimativa de faturamento mensal da empresa, tá? Vocês vão lembrar da aula da terça-feira, né? Que a gente tem que calcular o PV, né? Nesse item aqui, dos produtos da empresa, né? Ou dos serviços que vão ser prestados. Eu pedi quanto? De 3 a 5 produtos. Não é para fazer de todos. Ah, minha empresa vai ter 20 produtos, vai ter 30, 50. São os 3 a 5 principais produtos, ou 3 a 5 principais serviços da empresa de vocês, tá? Então, o grupo aqui fez o cálculo, né? Claro que vocês vão ter que seguir aquele passo a passo. Se é comércio, né? Tem aquele passo a passo explicado na aula da terça. Se é serviço, também tem que seguir aquele passo a passo, né? Explicado na aula da terça, tá? Então, o grupo que fez aqui, né? Para os seus produtos, tá? Então, eles fizeram aqui, né? O produto A, B, C, D, E, F. Fizeram 6 produtos, tá? Fizeram o cálculo de preço de venda para esses 6. Bolo no pote, torta fria, salada de fruta, salgado no pote, suco de caixinha, refrigerante. Fizeram os cálculos, né? E tem, então, o preço de venda para cada um dos produtos deles, tá? Seguindo aquele passo a passo que foi explicado na aula da terça.
Tendo os valores do preço de venda, aí, nessa sequência, né, do item 6, o próximo passo é a tabela do preço de venda de todos os produtos estocados. Então, aqui é a quantidade, né, que tem no estoque, tá, desses produtos. Então, o estoque deles é bolo no pote, torta fria, salada de fruta, né, salgado no pote, suco de caixinha, refrigerante. São 5 produtos que eles calcularam o PV. E aqui eles colocaram todos os itens que eles têm no estoque, tá? Vezes o preço de venda calculado, vai ter um faturamento total, né, daquele produto que está no estoque, somando tudo, né, tudo que a gente tem no estoque, nesse exemplo aqui deu 13.828, porque eu calculo pela quantidade total do estoque. Mas aí a gente não vende tudo que tem no estoque, lembrem da aula da terça-feira, a gente tem que fazer uma estimativa, né, dos 1.000 bolos no pote que eu tenho capacidade de produzir no mês, quanto na verdade eu venderia, né? Mesma coisa para os outros. E aí tem a segunda tabela, né? Eles fizeram uma estimativa, escolheram um percentual, né? Daqueles 1.000 bolos no pote, calcularam lá 46%, então 460 unidades estimativa de venda real, né? Que é o próximo quadro, estimativa de faturamento mensal. Então, dos 1.000 que eu tenho no estoque, quanto eu venderia de fato no mês? Eles fizeram um percentual estimado de 46%. Então, dos 1.000 bolos no pote, capacidade produtiva, eu consigo vender, né, no início da empresa lá 460 unidades. Vezes o mesmo preço de venda calculado, vai dar um total de faturamento estimado. Então, tem um total estimativo de faturamento mensal aqui, né, 7.378. Então, basicamente, a interpretação é a seguinte: eu tenho no estoque 13.800 e alguma coisa, e estimei que consigo vender desses 13.000 que eu tenho no estoque, 7.378. É a mesma lógica que a gente falou lá da aula da terça-feira, né, que precisa ser construída, o grupo construiu corretamente aqui, né? Depois a gente vem com a estimativa dos custos de comercialização, tá? Essa estimativa dos custos de comercialização tem um passo a passo que a gente explicou ali na aula para fazer, né? O grupo aqui não fez aquele passo a passo certinho, tá? Porque além de estimar o faturamento do ano e achar quanto é que pagaria, né, de imposto no Simples Nacional, tinha a comissão, né, também de vendas, né, os gastos com vendas, e tinha, né, um total dos custos de comercialização, né? Então eram 3, 4 elementos ali. Eles fizeram só um aqui, tá? Então aqui o grupo fez errado, né, faltando elementos. Vejam o que foi pedido na aula da terça-feira nesse item aqui, tá? 6.8, apuração dos custos de mercadorias vendidas, o nosso CMV, né? Não preciso fazer um parágrafo introdutório, só apresentar a tabela de CMV de vocês. A tabela de CMV usa aqueles mesmos 3, 5 produtos, né, que a empresa calculou o preço de venda. Então, vai fazer a lista aqui, né, daqueles produtos, serviços. A quantidade foi estimada para venda, não é o total do estoque, é a quantidade estimada para venda. Só que aqui agora, como a gente vai fazer o cálculo de custo, não faço vezes o preço de venda, faço vezes o custo. Quanto é que me custou fazer esse bolo? Quanto é que me custou a torta fria? O valor do custo que vem aqui, tá? Então, a quantidade estimada de venda vezes o custo para fazer aquele produto vai me dar o CMV de cada um deles. A soma de todos os CMVs vai dar um CMV total aqui, né? Dos produtos vendidos, tá? É isso, é esse passo a passo. Só cuidem para não, em vez de utilizar aqui o custo, não trocarem pelo preço de venda. De novo, aqui é custo da mercadoria vendida. Então, quanto é que me custou fazer, né? Cada um deles, tá? Veja a nossa aula da terça-feira. Depois vem o plano contábil, né? No plano contábil aqui, a abertura do capítulo, vocês falam o que vai ser apresentado dentro desse capítulo, né? Fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial de abertura, indicador, né? Lá, de retorno de investimentos. E aí vem os itens, tá? 7.1 em diante. Não precisa fazer parágrafo introdutório, só apresentar as tabelas, né? Então, vou apresentar diretamente no 7.1 aqui o fluxo de caixa. Não precisa fazer esse parágrafo, apresenta aqui o fluxo de caixa, tá? Dado o horário aqui, gente, eu não vou falar de novo aquele mesmo passo a passo que eu falei, como é que é para fazer o fluxo de caixa, que eu falei na aula da terça, tá? Então, eu vou falar os aspectos gerais aqui do fluxo de caixa, tá? Passo a passo do cálculo, da onde vêm os valores, como chegar em subtotais, a gente falou na aula da terça, tá? Então, para não ser repetitivo aqui, vou dizer para vocês da formatação, tá? Então, o fluxo de caixa é uma tabela, né?
tem que estar alinhado à esquerda, tabela número tal, fluxo de caixa da empresa, o nome da empresa. Embaixo dela, fonte 2 pontos, autoria própria, também alinhado à esquerda, né? Então vejam que a estrutura, né? Ela começa ali com os itens iniciais, né? O capital investido, investimento fixo, investimento pré-operacional, né? Então, capital menos investimento fixo menos pré-operacional deu o saldo inicial de caixa, né? Esse saldo inicial de caixa aqui que ficou é o inicial do mês 1, né? E aí depois faz as entradas, as saídas, o que sobrou no caixa do mês 1 vai lá para o inicial do mês 2, e aí segue essa mesma lógica que a gente tratou passo a passo na aula da terça-feira, tá? Aqui o grupo fez corretamente, né? Tem tudo que foi solicitado, né? Naquele passo a passo, que vocês podem rever ali na aula da terça, tá? DRE 7.2. Também não precisa fazer nenhuma frase, né? Nenhum parágrafo aqui, só apresentar o quadro do DRE, tá? Então, o quadro DRE é composto de 5 elementos, tá? Precisa fazer a simulação do faturamento do ano, né? No nosso exemplo da aula da terça, a gente utilizou, né? Faturamento mensal vezes 10 meses, considerando que a empresa levaria 2 meses, né? Para legalização e abertura. Aqui, né? Essa empresa que foi projetada, eles consideram que levariam 4 meses, né? Para legalização, reforma, né? Até a empresa começar a funcionar, então consideram 8 meses de faturamento no ano, né? Então fizeram aquele, lá da tabela de faturamento, né? Os 13.828, eles trouxeram para cá, multiplicaram por 8 meses de faturamento e acharam um faturamento total, né, desse ano aqui. Aí depois faz os custos variáveis totais, né, que é o imposto sobre vendas, o CMV, e aqui faltou, né, os gastos com vendas, nas comissões. Então faz o total com vendas menos os custos variáveis, vai dar a margem de contribuição, depois a margem de contribuição menos os custos fixos totais. Os custos fixos totais vieram de uma tabela, né, que foi feita antes. Então, vocês voltam lá na tabela de custos fixos totais e traz o valor para cá. E aí faz, né, a margem de contribuição menos custo fixo total e acho que o resultado operacional aqui fecha o DRE, tá? Bom, o próximo item é o balanço patrimonial de abertura. Também não precisa uma frase, um parágrafo introdutório, só apresenta o balanço patrimonial de abertura. Aqui, vocês vão colocar, né, quadro número tal, balanço patrimonial da empresa nome tal, fonte 2 pontos autoria própria, alinhado à esquerda, né, tanto o título lá quanto embaixo aqui o fonte 2 pontos autoria própria. Internamente, ativo e passivo. O passivo circulante não tem movimento, que é balanço de abertura, né, então não tem movimento de passivo. Vocês vão trazer para cá os valores que vocês têm nas tabelas, nos cálculos que foram feitos antes, tá? Então, o ativo circulante aqui, o que é? É o caixa mínimo calculado, né? Então, foi um item calculado antes, caixa mínimo, é o valor que vem para cá. O estoque, né, da empresa, o valor do estoque, né, dos produtos que são vendidos, né, é o valor que vem para cá. Somou os dois, deu o total do ativo circulante. Depois, o ativo não circulante é composto pelo imobilizado. Imobilizados são aquelas duas tabelas, né? Uma de máquina e equipamento, o valor vem para cá, outra de móvel e utensílio, o valor vem para cá. Somos dois, dá o total do imobilizado, então o ativo circulante é formado pelo imobilizado. Tá? Somou o ativo não circulante, o ativo circulante com o ativo não circulante, dá o total do ativo. Não tem passivo circulante, como a gente falou, então no lado do passivo eu vou ter só o patrimônio líquido, né? Qual vai ser o patrimônio líquido da empresa, né? É o capital social dos sócios, então 50 mil que veio para cá, tá? Menos o que deu no total do ativo, vai dar um prejuízo ali de 21.852,89. Os 50 mil menos o prejuízo, deu os mesmos 28.147,11. Tá? Explicamos como fazer isso aqui lá na aula da terça, sigam o exemplo lá. Tá? Indicadores de viabilidade, pedi só um, né? Que é um indicador de retorno sobre o investimento. Tá? Que o grupo preferiu fazer, né? Fez 4, 5, 6 indicadores. Tá? Se quiser fazer, façam, mas tem que fazer certo. Exigir só um, tá? Então não precisa nem fazer os outros, né? Só faz um parágrafo aqui falando, né, o que é os indicadores de viabilidade e apresenta o indicador de prazo de retorno de investimento. Tá? Faz o seu cálculo com os valores, né, solicitados, demonstrados, né? De onde vêm esses valores? Está dito na aula da terça-feira, né? É o total do ativo dividido pelo resultado da RE, vai me dar um total, né, de tempo de retorno em anos, né, do investimento feito, tá?
Depois vem as considerações finais. Aqui nas considerações finais, né, o grupo foi econômico, né, fez um parágrafo só, né. Vocês podem falar um pouquinho mais aqui, fazer uns 3 parágrafos, 4, né, falando sobre o trabalho, sobre o negócio, justificando, né, a importância desse negócio, ele vai dar certo, se não vai dar, os estudos que foram feitos, enfim, tá? Depois vem o item 9, que são as referências bibliográficas, ou seja, os autores que vocês utilizaram, né, durante as etapas anteriores, você tem que colocar aqui, né, o sobrenome, o nome, o título do livro, a editora, né, o estado da editora, o nome da editora e o ano de publicação, em ordem alfabética, né, os editores, os autores, tá? Tem ali na barra atividades, né, do Classroom um tópico chamado material complementar e diz ali, né, um exemplo de como fazer as referências, tá? É desse jeito que eu falei aqui para vocês, mas também tem aquele suporte lá, tá? E depois vem os anexos, né? Tá? Pedir para vocês no mínimo 2, né? Que é o contrato social, como um anexo, e o segundo anexo, o formulário de pesquisa que vocês utilizaram. Certo, gente? Vocês teriam alguma dúvida, alguma pergunta a fazer aqui sobre esse exemplo que a gente viu? Eu vi ali não tem lucratividade, né? A parte do 7. Desculpa, deu um ruído no teu áudio, eu não ouvi muito bem. Ali no 7.4 não tem lucratividade nele, nesse exemplo, né? No 7.4, é isso? É, só tem 7.4, né? Não tem. Ai. Ficou bem difícil de entender assim a tua pergunta, tem ruído, enfim. Mas no 7.4 são os indicadores de viabilidade, faz um parágrafo introdutório dizendo o que são indicadores de viabilidade. E na nossa aula da terça-feira a gente pediu para fazer o item prazo de retorno de investimento, só esse indicador. Os demais não é necessário fazer, se quiser fazer, façam, mas foi exigido apenas um, né? Indicador que é o prazo de retorno de investimento. Ah, entendi. Os outros não precisam, então. Tá. Isso, exatamente como a gente explicou, tá? Tá, obrigada. Nada. Sor, Sim, uma dúvida ali no fluxo de caixa, que eu tá. olhei aí, daí eu queria ver. Eu tava olhando ali os meses seguintes ali embaixo, no total do fluxo de caixa, ele foi ficando menor esse lucro aí. Sim, em Isso, função do cálculo. isso daí é normal, tá certo isso aí? A empresa não tá falindo? Depende dos gastos que a empresa colocou, né? E Uhum, de quanto ela colocou de vendas para cada mês, né? uhum. Aí vai depender de cada empresa, né? No caso deles aconteceu isso aqui e pode acontecer com a maior parte das empresas, né? Tá, Dependendo de quanto foi aumentando as compras, né? Então, sim. se a gente for analisar aqui, né? Aumentou algum gasto que foi diminuindo aqui o saldo de caixa, teve aumento, né? Vocês tinham à vista lá 4.900 no quarto mês lá, né? O gasto com compras lá chegou a quase 8.000, né? Sim, sim. Então, isso causa uma variação, né? Aham. Não, porque o Claro resto que eu que, tava olhando tá tudo igual, né? Então. sim, claro que é uma simulação, é um fluxo de caixa projetado, né? E a Uhum. gente está vendo aqui que as entradas projetadas foi aquela estimativa do faturamento do primeiro mês, né? Como a Sim. gente não sabe qual vai ser o percentual de aumento de venda, né? Nos meses Aham. seguintes, então não tem um aumento de entrada de caixa aqui. Então a gente está Tá. vendo o caixa entrando sempre igual e o aumento dos gastos, que vai resultar num caixa, saldo de caixa menor nos meses seguintes, né? Porque Ah, é um tá. fluxo de caixa projetado, não é um fluxo de caixa real, né? Daquilo que Tá. aconteceu na história dessa empresa naquele mês. Porque a empresa está abrindo, a gente nem Sim. sabe quanto a mais ela vai vender, né? Tá? Ah, não, Por tudo isso, bem então. certo? Ok, então, senhor. Valeu. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Acho que não.
Érica, tô sentindo que tu vai ter problema no dia da apresentação com o teu microfone. O teu áudio praticamente não sai, quando sai com ruído. Ah, Então, eu tô procura dar uma ajeitada, ver se tu consegue, né? Arrumar para no dia da apresentação não ter esse prejuízo aí, tá? tá me ouvindo? Agora melhorou. Eu tô sem fone de ouvido, por isso. Ah, tá. Tranquilo. Então tá, gente, vamos despedindo de vocês. Desejo aí um bom final de semana. Não esqueçam, né? Tem o prazo da entrega da etapa 4. Vocês vão fazer logo em seguida também, depois da entrega da etapa 4, né, uma revisão total para entregar o roteiro final na N2 ali, né? Vou entregar os slides também, né? E a nossa apresentação, então, na terça-feira, né? Então, desejo aí um bom final de semana, um bom restante de semana para vocês. Se cuidem, né? Cuidem da saúde. Né? A gente está vendo aí o noticiário, né? Essa questão do Covid aí parece estar aumentando o contágio, enfim, né? A gente nunca sabe os riscos, né, reais que a gente está correndo. Então, se cuidem da saúde de vocês, né? Cuidem da saúde dos familiares de vocês, né? Que nós possamos aí sair dessa situação de Covid o mais breve possível aí, né? E voltar à nossa vida normal, né? É o que todos nós queremos. Um abraço, gente. Até. Tchau. Tchau, Sor. Bom final de semana. Tchau, tchau, igual.